Salve, jovens do YouTube, sejam bem-vindos ao Let's Podcast. Eu sou o João e tenho aqui hoje comigo, somente hoje, o meu grande amigo Saulinho. Fala, Saulinho. Já tá virando piada de ti isso aí. Tá virado, né? Pirado. E aí, galera, eu queria pedir a você para se inscrever no nosso canal, o botão de se inscrever logo aqui, deixa o like pra gente e comenta também, muito importante o seu comentário, ok? Bom, e hoje, mais um convidado bacana, o Saulinho já tá pegando a colinha ali para poder falar, né? É muita coisa. Maquiadora, empresária, influencer, te ajuda a ganhar dinheiro com o celular de forma segura, mais de 10 mil em 20 dias. Eu vou Chama no fazer isso direct. Alessandra de Abreu, que honra ter você aqui. Eu que agradeço, é uma honra enorme para mim também, pode ter certeza que é uma honra estar aqui com vocês. Teve um detalhe que foi a nossa luta até chegarmos aqui, né? Porque a gente marcou, acho que semana passada, Foi. e aí não deu, e não deu pra gente também, nem foi só pra você. Sim. Não deu pra gente, não deu pra você, e essa semana também não, e hoje você tá aqui, coisa boa. E tudo no tempo certo, né? A gente tem Isso que aí. pensar assim. É isso aí, Alessandra. Eu queria já de cara te perguntar, qual que é a fórmula do sucesso? Né? Porque hoje em dia, quando se fala aqui em Ouro Preto, fala em maquiagem, Alessandra Abreu, com certeza. E não só Ouro Preto, na região também. Então, conta pra mim. E Qual não é a só maquiagem também, né? Mas na realidade, vamos começar pela maquiagem. Tem muita coisa a se falar aí. É muito bom, é muito prazeroso, né? Principalmente quando você muda a sua vida toda para algo que você sonha. Eu costumo dizer que o segredo é ser você. Quando você é você, independente de classe social, né, por exemplo, de um cliente. Eu tenho um cliente independente de classe, independente de cultura. Se eu sou com ele do mesmo jeito, eu tenho meu segredo, entendeu? O meu sucesso. Porque ser você é quando você mostra o seu lado, né, de alegria, de tristeza. E quando você consegue passar isso para uma pessoa, você consegue cativar as pessoas. E eu acho que isso é um grande segredo que eu guardo aí, né? Ah, muito legal. Você é daqui de Ouro Preto mesmo, a gente estava conversando. Isso, na verdade, eu me considero daqui. Eu vim pra cá com 3 anos de idade. Eu sou de Conselheiro Lafayette e eu vim pra cá com os meus pais. E aí eles se separaram e minha mãe continuou aqui. Eu e meus 2 irmãos e minha mãe. E aí, como que foi essa caminhada até largar tudo? E o que você largou até chegar a se consolidar como a referência em Ouro Preto? Então, é longa, tá, a história, mas eu vou tentar, assim, ó, resumir bastante. O que acontece? Na verdade, assim, desde nova eu sempre tive esse espírito empreendedor, esse espírito de pegar as coisas pra fazer e tudo mais. Principalmente pelo fato da minha mãe ter criado a gente sozinha, né? E isso, assim, é uma coisa que a gente vai, com a idade, a gente vai percebendo o quão difícil é e dando mais valor. Quando você é mais novo, você fica assim, minha mãe às vezes não tem tempo pra mim, aquela coisa toda. E quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo que aquilo era o jeito que ela arrumou pra te criar. E, às vezes, as dificuldades que a gente passou me fez ser quem eu sou hoje. Então, desde nova, vou falar tudo que eu já fiz, né? Eu, com 13 anos de idade, eu já vendia chup-chup sorvete no campo de futebol. Eu, na época que eu estudava no IF, que eu formei ensino médio lá, e fiz técnico em meio ambiente também. Então, na época que eu estudava no IF, eu vendia brigadeiro para poder pegar ônibus, que eu morava na Água Limpa, quando eu não ia a pé e tal, aquela coisa toda. Então, eu já fazia isso. Já dei aula particular, já vendi roupa. Então, assim, eu costumo falar que eu já influenciei várias pessoas de diversas formas. Às vezes, o fato de você correr atrás dos seus sonhos, você influencia outras pessoas. As pessoas olham e falam assim, nossa, aquela pessoa ali é dedicada. Então, por isso que, às vezes, a pessoa fala assim, hoje em dia virou moda, né? Ser influência, a Alessandra virou blogueira. Não, eu sou influenciadora desde antes mesmo, justamente por isso. Sempre fui muito responsável, sempre estudei, muito querendo ser nerdzinha, porque eu sempre quis mostrar que eu era capaz. Às vezes pelo fato de, às vezes, pessoas da minha família mesmo falar assim, essas meninas não vão dar certo, não. Os pais separados, porque minha mãe era a irmã mais nova, a primeira a separar, e veio para Ouro Preto, que é uma cidade, né, que tem fama, não vai dar certo. Então eu queria que desse certo, então eu corri atrás. E meus irmãos a mesma coisa. Então eu sempre me virei para ter o meu dinheiro, para ter a minha renda. E aí eu formei no IF, fiz meio ambiente. Você formou em que no IF? Ensino médio, porque na minha época, a gente não precisa entrar em detalhe, né, de idade, né? Mas a minha idade é correspondente aos meus números de seguidores. Na época, não tinha que ter técnico, né? Era só ensino médio. Era a época do ETFOP. Então, não tinha que fazer ensino técnico. E aí, eu formei, mas eu queria mais. Aí, eu fiz meio ambiente. Fiz mais 2 anos para poder fazer o meio ambiente. Nessa mesma época, eu já estava pensando o que eu ia fazer na UFOP. E eu decidi fazer biologia. Fiz biologia,
Na época de biologia, eu fiz iniciação científica em epidemiologia, eu fiz em zoologia de vertebrados, eu fiz na área de bioquímica metabólica e fisiológica, fazer cirurgia em ratos para estudar o estresse emocional, e fiquei nessa última parte. Eu fiz a minha iniciação toda voltada num laboratório de fisiologia cardiovascular. E aí foi quando eu decidi fazer mestrado na área. Aí mentira, antes de ir para a UFOP, eu dava aula de informática no Centro de Referência da Juventude. Era chamado, era Contato, é um telecentro que a gente ministrava aula de informática de graça para as pessoas mais necessitadas. E aí eu tive que largar, porque na UFOP já não dava para conciliar mais, e aí fiquei só na UFOP, porque aí eu corri por esses laboratórios todos e no final eu optei por ficar na parte de fisiologia. E foi quando eu entrei que eu ganhei um destaque de melhor trabalho da área de ciências da vida da UFOP em 2011. Eu ganhei um tablet, fiquei em primeiro lugar, mostrando o meu trabalho, vendendo o meu peixe, né? Que eu sempre fui muito boa para falar sobre as questões que eu trabalhava e aquela questão de querer ser capaz, não para os outros, mas para mim mesmo, de mostrar que eu era capaz. O que me gerou uma certa ansiedade, eu tive problemas de ansiedade porque eu me cobrava muito, tá? É muito interessante falar isso porque às vezes as pessoas pensam que você olha uma pessoa de sucesso, você pensa que ela não tem nenhum problema na vida, que é perfeito. E não. A gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas dificuldades e as nossas, digamos que as nossas falhas, né? Querendo ou não, como ser humano mesmo. Só abrir um parênteses, a Andresa Gomes, maravilhosa, que veio aqui, ela falou que as mulheres se cobram ainda mais. Exatamente. Exatamente, as mulheres se cobram mais, principalmente porque o mercado exige mais. E assim, não é uma postura machista minha, mas a mulher, antigamente, ela não tinha essa cobrança, ela não tinha que enfrentar o mercado. A mulher era meio que a questão de ficar mais dentro de casa, e nós conquistamos o mercado. Então a gente se cobra muito, então a gente enfrenta muita dificuldade, até para mostrar que nós somos capazes, então a gente acaba ficando assim mesmo. Então, prosseguindo, né? Aí fiz meu trabalho de iniciação e já passei no mestrado. Eu passei no segundo lugar no mestrado e isso acabou comigo. Passar em segundo, de verdade, acabou comigo. E olha só, que eu queria passar em primeiro. Mas assim, eu fiquei uma semana triste, mas depois eu vi, gente, mas pra quê? Eu passei, eu tenho bolsa, desnecessário. Mas aquela questão da cobrança, sabe? E foi numa época difícil pra mim, porque meu pai tinha tentado suicídio na época, ele passou por uns problemas psicológicos, e assim, eu tava estudando pro mestrado e eu recebi ligação de que tinha acontecido isso. E eu falo porque realmente é tanta cobrança e você já se cobrando e o problema externo e a gente ainda consegue, mas assim, é difícil, mas a gente consegue. Enfim, passando por essa etapa, passei no mestrado, fiz 2 anos de mestrado e aí isso foi em 2012, aí passei no mestrado. Aí fiz o mestrado, tudo bonitinho, linda, maravilhosa, viajava, fui para Washington DC apresentar meu trabalho fora do país, na Neuroscience. Eu já trabalhava com o mesmo projeto que eu tinha na iniciação, eu prossegui com ele porque era um projeto bem bacana. Eu estudava a interação entre 2 regiões do cérebro envolvidas no estresse emocional. E aí, tava lindo, tava maravilhoso. E quando eu fui para fora, no final do meu mestrado, em 2014, eu comecei a me interessar mais pela maquiagem. Mas não foi do nada. A minha mãe, desde nova, ela trabalhava com venda de produtos. Fala que minha mãe só não vendeu avião caindo porque não colocaram na mão dela. Porque ela vendia tudo, para sustentar os filhos. E aí, então desde nova ela trabalhava com venda e ela já trabalhava com maquiagem. Ela era referência mesmo na cidade. Todo mundo conhecia minha mãe porque ela é referência em maquiagem, porque ela fazia muito bem, ela ensinou outras pessoas. Tem pessoas donas de salão que se me assistirem vão saber que começaram com a minha mãe, aprendendo coisas com a minha mãe, coisa de clínica de beleza, de maquiagem. E aí eu comecei a me interessar mais. Por quê? Eu fiquei noiva. O meu marido, na época namorado, ele foi muito esperto. Porque ele ficou sabendo que ele ia pra Bahia ter que trabalhar lá, em 2014, ele me pediu em noivado. Eu aceitei, ele foi lá e me contou. Ou seja, tipo assim, Prende. né? Prende. Exatamente. Ele virou pra mim e falou assim, né, o joelho. Gente, foi uma cena. Ele pegou, escondeu o anel no bolso, a gente foi ali pra perto da pousada Mondego, a lua maravilhosa, aparecendo na igreja de Santa Efigênia. Não sei o que, ele vai, parece que ia cair. Eu falei, o que tá acontecendo? Ele, quer casar comigo? Eu, aquela coisa, né? Isso é novela. Dramatizei um pouco, mas foi mais ou menos assim. Aceitei. Passou-se um tempo, eu vou ter que trabalhar na Bahia.
Aí você já pensa, né? O que é que a Baiana tem? E você não tem, né? Mas enfim, né? Vamos que vamos. E aí ficamos noivos durante praticamente 2 anos. E aí, beleza. Só que nessa época que ele foi pra Bahia, eu comecei a ficar muito mal, porque todo final de semana eu ia pra casa dele. Até então eu morava com a minha mãe. E eu já não tinha mais isso. Então, precisava de ocupar a cabeça. Comecei a tomar remédio de ansiedade, aquela coisa toda. E aí o médico falou assim, você tem que tomar uma coisa pra ocupar a cabeça. E eu não tentei ver as nuvenzinhas cor-de-rosa passando no meu pé e sentir energia. Não adiantou. Tentei fazer isso, tentei fazer várias coisas. Tentei ir pra academia, gente, não adiantava. E eu não dava certo. Aí, eu comecei a ajudar minha mãe a ir nesses lugares fazer maquiagem. Ajudava a passar batom. Ela terminava, eu passava batom por quê? Eu operava a cabeça do rato deste tamanho. Eu tinha que acertar 2 regiões e eu não podia dar hemorragia no rato, senão eu perdi um rato que eu já tinha operado ele antes. Qualquer coisa depois a gente conversa mais sobre isso. Então eu tinha uma precisão. Então eu adorava passar batom, porque aquela coisa toda. Aí, comecei a gostar. Achei legal aquilo. Inclusive ela começou a me passar uma graninha, então assim, eu fiquei mais feliz ainda, né? Na época. E aí eu já fazia cabelo, eu escovava, pintava o cabelo dos outros, ia de casa em casa fazer pra poder ter minha grana também, porque na A sua mãe, ela, desculpa te interromper, ela tinha o próprio salão? Não, nunca teve. Ela ia pros salões atender formatura, ia em República, e aí depois eu comecei a trazer o povo pra dentro de casa, e aí a gente não precisava de ir mais, eles já vinham até a gente. E assim, é igual que eu falei, tudo que eu queria pegar pra fazer, eu já queria fazer melhor. E aí nessa época, em 2014 ainda, eu fiz um curso de automaquiagem. E assim, achei aquilo um máximo, né? E aí na internet eu conheci uma maquiadora que ela fazia doutorado e ela fazia maquiagem. Eu achava aquilo um máximo. Aí a Alessandra foi estudar pro doutorado. Passei em primeiro lugar. Aí eu já não chorei mais. Porque eu falei assim, opa, vamos lá, passei em primeiro lugar. Porque eu estudei, assim, bastante e porque eu tinha um trabalho perfeito nas minhas mãos. Perfeito mesmo. O trabalho estava muito fechadinho, sabe? Quando eu fui pra fora, um cara chegou pra mim e falou assim, nossa, você acabou de vender seu peixe pra mim. E, assim, eu refutei hipóteses de literatura. Que falavam que a via era de um jeito e eu mostrei que era de outro. Tanto que até hoje eu recebo e-mails mostrando que citaram o meu artigo e tudo mais. Enfim. Aí eu passei no doutorado. Só que aquele negócio da maquiagem estava me cutucando, sabe quando você tá assim? Opa, vamos ver aqui. E eu fazia cabelo, cortava o cabelo dos outros, fazia escova e tal, aquela coisa toda. Em 2015, eu fui num evento de cabelo mesmo, do Rodrigo Sintra, um cara muito famoso na parte de salões de beleza. E aí eu tava lá assim, aí ele falou que quem subisse no palco e respondesse essa resposta correta ganhava uma tesoura. Quem subiu no palco? Quem ganhou a tesoura? Eu. E aí eu falei assim, opa, gente, eu tô gostando desse negócio, né? E aí comecei a pensar, vou fazer um curso de maquiagem profissional. E fiz com essa maquiadora que era maquiadora e fazia doutorado. E gostei, achei o máximo. Só que em 2015 mesmo, ainda nessa época, eu fui diagnosticada com uma doença cardíaca que eu ia ter que operar o coração. Caramba. Toma uns contornos, né, cara? Tipo assim, vai, de repente. Calma aí. E não, eu falei com vocês que era emocionante, vocês não estão acreditando. Fica ligado aí, galera. Se inscreva no canal pra fazer aqui, né? Inscreva no canal, deixa o like. Não, não continuo, não. Tô esperando vocês curtirem aí e deixar o like. E aí eu eu tinha uma taquicardia supraventricular com reentrada nodal. Então vamos lá falar o que é isso. O potencial de ação, ele tem um caminho. Eu tinha o potencial e tinha uns circuitos pra cima. Problemas, né, que apareceu lá, uns potenciais que, ao mesmo tempo que ele jogava pra baixo, tinha uns que desencapados pra cima. Fio desencapado, quando você leva um choque. E aí, na verdade, desde 2007, que eu já tinha essas taquicardias, já vinha passando muito mal com isso, mas estava controlado com remédio. Chegou no momento que o médico falou assim, não dá, a gente vai ter que operar. E aí eu falei assim, beleza, né? Vou morrer. Achei que eu ia morrer. Aí eu lembro que no dia eu estava numa aula do doutorado mesmo, e aí chegou uma mensagem pra mim que minha cirurgia tinha saído pelo SUS, que era uma cirurgia muito cara. E aí eu não sei se eu ria ou se eu chorava, né? E aí o mais coisa que foi assim, semana que vem você vai operar. Aí eu, tipo assim, como eu vou fazer? Eu vou operar? E eu e meu marido na Bahia, tô assim, Thiago, a minha cirurgia saiu. Não, que bacana e tal. Ai, tipo assim, nem casei ainda. Enfim, deu tudo certo. Só que com essa cirurgia, gente, eu falo que assim, nada nessa vida é por acaso. E eu vou contar por que eu
tive que passar por essa cirurgia, vocês vão entender mais pra frente. Tem mais emoção. Sabe quando você para pra pensar na sua vida e fala assim, pra que eu tô fazendo isso? O porquê disso? O que eu vou ganhar com isso? Eu comecei a me perguntar. E eu já não estava mais feliz, já não brilhava meus olhos como a maquiagem me brilhava. Eu já comecei a me interessar por algo que mexia mais comigo, porque eu via pessoas ficando satisfeitas com o meu serviço. Começou a mexer mais com o meu coração, sabe? E assim, eu via que eu não estava 100% mais do doutorado. E eu não queria fazer metade das coisas. Eu nunca fui de fazer meia boca, sabe? Aí eu fui, operei em maio. Quando foi em menos de 15 dias, o médico tinha me dado um atestado de 1 mês, eu voltei pro laboratório. Aí eu voltei pro laboratório e comecei a tentar fazer minhas coisas. Só que uma das partes da cirurgia que eu fazia o quê? Eu fazia uma canulação da artéria, que era praticamente a mesma coisa que eu fiz, a cirurgia. Depois que eu fazia a cabeça, passava uma semana, eu fazia a canulação, e depois, pra eu pegar o cérebro do rato, não sei nem se eu posso falar isso, depois que vocês cortam. Pode ir, à vontade. Mas pra pegar o cérebro do rato, eu tinha que injetar formal no coração dele batendo. Eu anestesiava o rato, ele não sentia nada, é tudo aprovado, tá, gente? Tinha comitê de ética, de responsabilidade da UFOP. Todo o meu estudo foi na UFOP e quem pesquisar pode ver. Eu tinha que pegar no coração dele batendo pra cortar e injetar formal. Eu tive um bloqueio. Eu não conseguia mais fazer isso. Porque eu me lembrava do meu problema. Que eu tinha já melhorado, mas assim, eu imaginava que eu ia ter um problema com isso. Fui conversar com meu professor e ele falou assim, você não vai dar conta, é melhor você largar. Só que assim, ele começou a falar que eu já não tava muito mais querendo, que ele já achava que eu tava tendo mais tempo para fazer maquiagem, sendo que eu fazia só final de semana, do que me dedicar ao laboratório, e aquilo me pesou. E assim, hoje eu agradeço tanto ele, que se ele ver esse post, se ele ver esse podcast, eu vou mandar pra ele. Eu te agradeço demais, porque você não tem noção do bem que você me fez. Porque se ele não tivesse me apertado, e eu não tinha saído pelos dedos, eu tava do mesmo jeito, tinha terminado o doutorado, ficado doente, e ia guardar o meu diploma na gaveta, que foi uma das coisas que ele mesmo falou comigo. Você vai guardar seu diploma na gaveta, você vai ficar com ele pra quê? Mas às vezes ele me tentou me pressionar pra ver se eu, sabe? Mas aquilo me deu um gás pra poder, assim, não, eu vou pensar. E eu lembro que na época, eu comecei a ir pro psiquiatra, isso foi em julho de 2015, e a médica falou assim comigo, eu acho que você podia trancar e ver se é isso que você quer. Não admito, eu vou terminar, eu vou conseguir, só que o negócio foi ficando pior. Eu fui tendo outros problemas de estômago, que tudo por causa de ansiedade e bloqueio mesmo daquilo que eu estava fazendo. E eu decidi trancar. No que eu decidi trancar, assim, eu cresci um tanto na cidade, comecei a fazer noite. Gente, olha onde que eu comecei. Eu comecei no quarto da minha casa. Do quarto da minha casa, eu saí da casa da minha mãe, fui morar sozinha na João Pedro da Silva, na época de 2014, tanto que quando eu fui operar, eu morava sozinha e foi um bafafá que a família queria que eu voltasse pra casa e não vou voltar. E aí, assim, eu já tinha saído de casa, aí eu fui pra uma casa que tinha um bequinho, ali na casa dos avós de Tony. Tinha aquele bequinho, nos fundos era minha casa. Vocês não têm noção de tanto de mulher que eu atendi ali. O meu lavatório ficava na cozinha. Na sala da minha casa, em um dos quartos, eu fiz meio que um salão e lotava de gente, né? Não tinha pandemia, né? Então podia aglomerar. Saudade. Não fala não. E depois eu fui pra Rua Alfa, a garagem da minha casa e a sala da minha casa eu fiz de salão. Tem até fotos bem legais de serem mostradas. E aí eu fiz essa parte de salão e assim, gente, chegou num dia, em dezembro, formatura de engenharia da UFOP. Uma escada que subia pro segundo andar, tinha umas 14 mulheres sentadas, tinha umas 7 sendo atendidas, tinha umas 10 esperando. Tipo assim, que eu trouxe gente de BH, eu tinha convidado 5 maquiadoras e 5 cabeleireiras. E a gente assim, arrumando todo mundo dando certo. Eu falei, gente, eu preciso de crescer. Aí eu falei com meu marido, olha, eu vou terminar o doutorado e aí eu vou querer montar um salão. Ele tá assim, tá bom. Começou a dar lucro, retorno, e eu fazia cabelo também, fazia alisamento, aquela coisa toda. E aí fomos casar, em maio de 2016. E em julho eu precisava de voltar pro doutorado. Só que eu engravidei na lua de mel. 10 anos de namoro, a gente casou e eu engravidei na lua de mel. E sabe quando você sente que aquilo é uma resposta pra você? Porque o trabalho que eu desenvolvi no laboratório eu não ia poder fazer grávida. Ia ficar muito difícil, porque eu mexia com fenol, essas coisas prejudiciais para a saúde minha e do bebê. E eu falei, não vou voltar mais. E não voltei.
E aí decidi abrir um centro de referência em beleza. Nunca contei pra ninguém o porquê do nome. Mas vocês lembram que eu trabalhava no Centro de Referência da Juventude? Eu tenho um centro de referência em beleza. É a primeira vez que eu tô falando o porquê do nome. Todo mundo às vezes me pergunta, você porque eu quero ser referência. Mas porque Centro de Referência da Juventude, bom dia! Se você ligar pro meu salão, Centro de Referência e Beleza, Alessandra de Abreu, bom dia? Agora é assim. É porque o referência, ele veio comigo e falou assim, não, se eu pregar pra fazer, eu quero ser referência. Porque eu quero ser capaz e quero trazer outras pessoas para serem capazes comigo também. Tanto que todo mundo que trabalha comigo, não só pelo fato da gente investir neles, mas todos eles se tornaram grandes profissionais. Porque a gente estimula eles a conhecimento, a conhecer. E foi o primeiro salão em Ouro Preto com a lei parceiro, de salão parceiro. Não tinha lei de salão parceiro em Ouro Preto. E eu abri um centro de beleza com tudo registrado. A minha empresa, ela já existia na minha casa. Eu já pagava tudo que tinha que pagar quando ela ainda era na minha casa. Então, a gente procurou a questão toda regularizada, sabe? E aí abriu o salão. Desisti do doutorado e abri o salão, centro de beleza. E aí foi. E foi fundo, e foi mesmo, e fui crescendo. E aí fui ministrando workshop, dando cursos, indo pra fora, fui pro Chile ministrar um curso de maquiagem também. Beleza, tenho mais uma emoção pra contar. Aí foi em 2017, minha gravidez, montando salão, gravidez, atraso, vai, faz isso. Os erros são meio complicados. Pedreiro, carpinteiro, acho que não precisa nem pintor, é pinteiro, porque eles também terminam com erro. São bem complicados. Então atrasou muita coisa. Então foi uma gravidez tranquila, mas bem estressante. Mas essa não era a parte pior. Em 2017, quando Maria Flor nasceu, ela nasceu no dia 27 de fevereiro. 5 dias depois eu fui pra UTI. Eu entrei praticamente morta na Santa Casa de Ouro Preto. Fui ter ela em Belo Horizonte e eu tive uma sepse. Eu estava com uma infecção, pelo fato de, no parto ter sido normal, eu tive uma sepse e eu entrei praticamente morta. Eu já fui pra UTI. E assim, foi muito difícil pra mim. Muito difícil. Eu tava assim, praticamente, digamos que no meu auge, meu marido tinha acabado de casar, né? Um ano de casado. Meu marido pensou, pronto, agora eu tenho um salão, uma filha e vou ficar viúvo. E foi muito ruim, foi muito tenso. Foi uma época, assim, que até te falar hoje em dia me causa uma emoção, porque foi uma barreira muito grande. E mais uma vez eu aprendi que tudo tem seu momento. Se eu não tivesse feito a minha cirurgia cardíaca, eu tinha morrido. Meu coração foi a mais de 257 batimentos por minuto por causa da bactéria. Então, assim, eu operei na época certa. Porque se eu não tivesse operado, eu tinha morrido por causa do coração. E além disso, mais uma vez, Deus me mostrou que, assim, o que vale a pena pra você? O que você é? Quem você é e por que você está onde você está? Dentro da UTI, você tem pessoas que têm que trocar fralda, você tem que se submeter a sentimentos que você nunca imagina, você não é nada. E você percebe que você não é nada. Nada, nada, nada. E foi muito bom, porque eu confesso pra vocês que eu tomei uma proporção tão grande, e não querendo demonstrar para as pessoas, mas acaba que a gente fica... Sabe quando o ego vai inflando? Eu nunca destratei ninguém, nunca desrespeitei ninguém, mas meu ego estava muito em cima. E eu sempre fui uma pessoa humilde com aquilo que eu tinha, nunca demonstrei pra ninguém nenhuma assim, arrogância nem nada, sempre ajudei pessoas do jeito que sempre fui, mas algo estava faltando, que era a minha fé, que estava diminuída, a minha gratidão estava também, e passar por esse momento na UTI é como se eu tivesse sido resgatada de novo, sabe? E eu aprendi muito, muito. Eu fiquei longe da minha filha, eu não conseguia amamentar, meu leite secou, e assim, foi um baque tão grande que eu tive uma perda de memória. Eu não lembrava como maquiar. As pessoas que eu fiz de produção de maio até setembro, eu ia, antes de atender, eu tinha uma crise de ansiedade, eu chorava, eu não lembrava como maquiar. Gente, eu escrevia no celular e fingia que estava vendo mensagem, porque eu tinha esquecido como maquiar. Pra você ter ideia, até o jeito de pegar no PCL eu tinha que anotar. Vendo o curso que eu tinha feito antes, eu tive uma perda de memória que eu não lembrava como maquiar. Não lembrava. E assim, isso foi desesperador pra mim. Desesperador. Tem uma amiga minha de Santa Luzia e uma amiga minha de Coqueiral, lá do sul de Minas, que elas vieram porque o meu marido estava desesperado mesmo. Ele falou, eu não sei o que fazer. Ela não lembra mais como maquiar. E todas as pessoas perto de mim ficavam desesperadas, porque, gente, eu não lembrava. E ninguém percebeu. Tanto que eu fiz uma noiva, depois que tudo ficou bem, eu contei pra ela. Ela até é micropigmentadora aqui em Ouro Preto.
E ela virou pra mim, eu falei com ela assim, você lembra que no dia do meu casamento eu falei que eu tinha tido um problema de família, porque eu cheguei com um olho desse tamanho de chorar? Eu lembro, e tá tudo certo? Eu falei assim, então não. Eu, naquela época, não tive um problema de família. Eu estava com um problema de depressão pós-parto seríssimo, que eu tive uma perda de memória. E assim, Deus é tão maravilhoso que quando eu saí da UTI e fui pra casa, minha filha começou a amamentar, eu consegui amamentar ainda. E aí vem mais uma emoção. Caramba! Põe o cinto aí, Saulinho. Vocês estão calados, Não, gente? pois é, eu acho Não, que... mas eu tô estático, assim. Então. Eu tô, sabe, reproduzindo tudo aqui. Ouvindo. Posso A história... continuar? Ih, Já tá continua acabando, por já tá em mim. 2017, mas já tá acabando. Mas é porque depois que eu fiquei na UTI, foi tão severo o que aconteceu comigo, que o médico falou assim, olha, você vai poder amamentar sua filha só até 6 meses, porque você vai ter que tirar sua vesícula, porque você teve um barro biliar por causa do excesso de remédio que você precisou de tomar pra sobreviver. Aí eu falo que assim, sabe? Eu consegui me sentir mãe, eu tava com medo da minha filha não me querer mais, eu já achava que minha filha não era pra ser minha, não queria me liberar do hospital porque eu achava que eu tava com uma depressão muito severa, mas Deus é maravilhoso na minha vida, sabe? E aí eu fiz a cirurgia, venci mais uma, e aí foi. Aí passou, tudo bem, aquela coisa toda, voltamos, aí eu fui abrir uma outra sala, fui só crescendo. Acabou que no ano de 2019 eu descobri uma doença autoimune. Eu tenho uma doença autoimune desenvolvida às vezes também por causa de ansiedade, excesso de cobrança, aquela coisa toda. E hoje, eu, tipo assim, às vezes as pessoas nem entendem. Eu até lembrei da menina do Big Brother, mas não vou falar disso. Às vezes as pessoas não entendem, mas a gente se cobra e a gente, do lado dessa pessoa que, referência, que tem tantos seguidores, que ajuda a ganhar dinheiro com a internet, tem um ser humano. E muitas vezes, as pessoas às vezes não conhecem esse meu lado, não conhecem o fato, não conhecem o meu coração. E às vezes vocês julgam. Ah, aquela Alessandra é uma nojenta, aquela Alessandra não sei o quê. E assim, acontece muito. Antigamente eu tinha mais problema com isso, eu ficava mais sentida com isso. E hoje em dia não, porque eu superei isso. E percebi que eu não tenho que ficar mostrando para as pessoas quem eu sou e quais são as minhas intenções, sabe? Então, assim, essa parte, graças a Deus, eu superei bastante. E com todos esses problemas também que a gente acontece, né? Acaba que a gente vai criando uma certa armadura, a gente vai criando uma força. Claro que também Deus é maravilhoso, mais uma vez eu tenho que falar. E aí veio a pandemia, em 2020. E assim, eu pensei comigo, pronto, e agora? Eu não tinha pra onde correr, ninguém tinha pra onde correr, né? E ainda muita gente é afetado por causa da pandemia e toda hora a gente se abre e fecha, a gente fica afetado também. Teve o caso que eu fui na Câmara dos Vereadores tentar brigar para os salões funcionarem, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, e os vereadores, eles se sensibilizaram muito, porque às vezes a pessoa pensa que salão de beleza é só fazer unha e cabelo. A gente lida com autoestima, a gente conversa com pessoas que têm problema com aceitação, e a gente participa da vida delas, entendeu? Não é só uma questão de arrumar unha e cabelo, é muito mais que isso, vai além disso. E aí acabou que foi bom e tal, mas com o piora dos quadros, da pandemia, a gente teve que fechar de volta. E aí, este ano, eu pensei assim, vai ser o ano. Aí eu vi que não, ia ser pior. E eu comecei a pesquisar na internet coisas para fazer, porque, poxa, minha renda é toda de lá. Meu marido tem um trabalho dele, mas minha renda é do salão. E eu investi muito para ter aquele salão. E aí, eu comecei a pesquisar sobre o mercado digital, que é essa parte aí do ajudar a ganhar dinheiro com a internet. Vou falar bem pouquinho também, pra gente não estender muito. Mas eu comecei a estudar mais sobre o mercado digital, sobre o marketing digital, e vi que era um mercado muito amplo. O que que é? Hoje em dia, o que mais tem, as pessoas mais fazem é curso online, curso pela internet. Curso nas plataformas mais conhecidas, Hotmart, Eduz, aquela coisa toda. E se você sabe mexer nessas plataformas, você consegue ganhar dinheiro na internet. E eu comecei com pessoas próximas, pelo WhatsApp mesmo, sabe? A fazer as minhas vendas de produtos digitais. E hoje até tá aí no perfil mais de 10 mil reais. Hoje à noite eu fiz até olhei, fiz questão de olhar. Fazem 23 dias que eu tô e eu já fiz 15.600 reais. Fazendo... estudando marketing e fazendo as minhas vendas de produtos pela internet. Ah, Alessandra, quais produtos? Eu ensino um treinamento, né? Eu vendo um treinamento que a pessoa aprende o que ela tem que fazer
E também, mais pra frente, assim que eu atingir minha meta, não existe meta, mas eu tenho as minhas metas, né? Eu quero sim vender de modo que, além do orgânico, que você consegue vender organicamente ou fazer patrocínios pagos, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Pode. Quando você vai... Eu tô estudando agora também para vender um curso, Sim. né? Você E montou o curso ou você tá isso, eu tô estudando? montando o curso para poder Eu vender. quero me afiliar, tá? Eu quero vender. Então, beleza, combinado. Mas Dá aí, a minha comissão. pergunta era justamente essa. Quando você vai lá no Hotmart, você tem as opções. Você pode vender por conta própria Sim. ou você pode vender pelos parceiros. Sim. E aí, no caso, o que você ensina é se tornar um parceiro de venda do curso de outras pessoas, é isso? Isso, eu ensino quais são as estratégias de venda nas redes sociais. Entendeu? Porque não adianta nada, tá lá a plataforma. Ah, tá, vou começar a vender. Se você não tiver um treinamento, como que você vai vender? Onde você vai vender? Por onde você vai vender? Com quem você vai vender? Como que você vai direcionar aquilo para tal pessoa? Então, eu ensino treinamento que faz tudo isso. E hoje eu tenho mais de 55 pessoas comigo em menos de um mês que estão levando a ideia comigo e que já fazem vendas e que já estão ganhando dinheiro com a internet também. Foi uma maneira de eu fazer pra mim e uma maneira que eu arrumei pra ajudar outras pessoas também. O salão, nesse tempo, tá parado. Ficamos fechados agora, estamos fechados agora desde o dia 17 de março. Ano passado a gente fechou umas 3 vezes e são quase 13 meses, né, de pandemia. E dos 13 meses, 10 meses foi de prejuízo. 10 meses. 10 meses de prejuízo. Meu marido pegando dinheiro do trabalho dele pra me ajudar a pagar a conta. E é isso que eu ia perguntar. Você tem quantos funcionários? São 12 pessoas. 12 pessoas, mais o aluguel dali, que eu sei que não é barato. Não. E aí, só que dessas 12 pessoas, agora a gente tá... Agora somos 10 pessoas só. Entendeu? E mesmo assim, existem pessoas que dependem daquele trabalho pra sobreviver. E assim, é o que eu falo. Não é uma questão de falar que o meu é essencial, que o outro não é essencial. Essencial é aquilo que traz dinheiro pra dentro de casa, que põe comida na mesa. Isso é essencial. O negócio que falta, né? Eu não vou ficar discutindo sobre isso, é uma fiscalização. Se fiscalizasse, todo mundo poderia trabalhar. Exato. Só que aí fecha salão, academia e bar. Aí o resto fica tudo aberto. Aí, mas não pode entrar. Entra do mesmo jeito. Não fiscaliza. E aí não vai diminuir os índices. Nós vamos continuar fechados e não vai diminuir índice. Não vai adiantar fechar bar, academia e salão. E é o que eu falo também. O bar pode fazer um delivery. A academia pode dar uma aula online. Eu vou entregar uma escova delivery? Eu vou entregar uma escova online? Não tem como. Então o salão acaba se prejudicando. E tem tanta família passando dificuldade. Tem tanta família. Eu falo que, assim, não vou falar das minhas dores. Porque eu já passei da época de lamentar, sabe? Agora eu busquei outra alternativa. Mas tem muita gente se prejudicando, tem muita porta fechando, vocês sabem disso. Não só questão de salão de beleza. Não. A própria João Pedro da Silva ali foram 4 lojas, 4 estabelecimentos antigos. Tinha um estabelecimento ali que tinha mais de 30 anos na rua e fechou. Entendeu? É muito triste, essa pandemia é triste. Não estou falando que o vírus não tenha um significado preocupante, não é isso. Mas falta fiscalização. Com certeza, né? A gente tem muitos amigos músicos, por exemplo, Sim, também, os nossa, artistas. como? Pensa, as pessoas que trabalham, as pessoas de evento, gente. Buffet, fechado há mais de ano, cerimonial, músicos, tudo. É muito triste mesmo. E no caso do evento, você também... Sim. É trabalhar com Gente, evento, as né? minhas noivas de 2020 e formaturas da UFOP passaram para 2021 e agora estão passando para 2022. É isso que eu ia falar. E cria uma enorme expectativa nos formandos, Vai ali, ó. nas noivas, em quem participa disso. Uai, formatura de engenharia de março de 2020 passou para 2021, que agora vai passar para 2022. E não adianta. Eu não acho certo mesmo voltar com aglomerações de eventos grandes antes de vacinar as pessoas. Mas é fiscalizar e às vezes abrir uma parte para pequenos eventos, entendeu? E ter aquele controle sanitário mesmo, para não prejudicar tanto as pessoas, né? Porque infelizmente também a gente sabe que uma renda, distribuir um auxílio é difícil também para a questão do Brasil em si, né? E a gente não sabe para onde olhar, para onde correr, e é uma realidade que está, assim, afetando todo mundo. Eu acho que, assim, por exemplo, quem pode pagar, deveria pagar. Sim. Por exemplo, UTIs. Sim. Né? É lógico que o valor normal de UTI, que passa de 20 mil, não sei Sim. quantos por dia, aí tudo bem, é muito pesado. Mas, sei lá, vamos supor que uma pessoa que tem condição, das famílias que a gente conhece de Ouro Preto, por exemplo, comerciantes, etc., tem um pouco mais de condição, uma pessoa da família vai internar, que pague R$1.000, Sim, R$2.000, pra ajudar, né? gente, Até resolvia. é complicado. Porque é aí muito quem não complicado. pode vai ter um negócio Exatamente. livre na hora que puder. É isso. Exatamente. A pandemia é terrível, é terrível.
Exatamente. Mas, né, como diz, quem somos nós, meros mortais, para discutir um problema do Brasil, né? Do mundo. Do mundo. Do mundo. Não, Do mundo. Né, não adianta. É. A gente tem, cada um tem a sua opinião. E, assim, independente de política, não é questão de direita, de esquerda, não tô falando disso, a gente tá falando do nosso país. E do mundo Do inteiro. mundo. Né? Então, assim, independente de opiniões, poderia ter sido mais fiscalizado e mais organizado, né? Enfim. Falta, né? Mas aí essa foi a minha história, gente. Oh, genial. O que o pessoal não percebeu é que é o seguinte, eu tenho um botão aqui, ó, que eu apertei, que eu ativei o modo automático do podcast hoje, então a gente não precisou perguntar nada e ó... Não, mas não tinha como parar, né? Tinha que Exato. esperar Olha, ela. Então, assim, né? Eu falei que era longo. Eu falei com vocês, gente. Vocês têm certeza que vocês querem que eu vou ir? Porque é uma história muito grande e é igual eu falei, não é todo mundo que sabe tudo. E é igual eu falei, o glamour, a vida não é só glamour. Entendeu? E assim, é aquela questão, a gente tem que ser, seja você mesmo, os outros já existem. E cada ser tem o seu problema, tem a sua personalidade, né? Enfim. E eu, né, tenho uma longa história pra contar. Eu sei, eu entendo vocês que apertou o botãozinho do automático. Mas agora, se você tiver alguma Vou pergunta... voltar Não, no mas... áudio. bom, primeiro, história... Bebe água. Você acredita? Você tá com AIDS Você na viu, garganta, você cara? viu a hora que eu saí daqui? Eu fui tossir, porque hoje em dia tossir é pior do É que corona. é pior do que roubar, né? Mas não é corona, eu me engasguei justamente com a água. Mas primeiro, extremamente inspiradora a história. Mais uma mulher inspiradora, né? Como Mais já disse uma mulher inspiradora. a Andressa. E isso pro Let's é muito importante. Primeiro, alguém daqui Sim. despontar. A gente sempre fala, a gente se sente como uma conquista nossa. Sim. Nós temos pertencimento disso, assim, sabe? Isso vindo da nossa cidade dá um orgulho muito legal. E a atitude de vocês também, igual eu falei, é brilhante. Porque, querendo ou não, é um bate-papo de pessoas reais. A gente tá falando de pessoas reais, né? Então, a gente sabe mesmo que essa pessoa existe e que tem uma história, né? Exatamente. E outra coisa, mulher vencedora. Isso é muito importante. Muito. Para que as mulheres cada vez mais assumam seus lugares. Exatamente. Isso é muito importante. De tudo, assim, espetacular o que você falou, mas o meu trabalho é também sobre autoestima. Sim. Então, eu queria tocar um pouco nesse ponto. Hoje em dia, as doenças psicológicas, o emocional, ele nos atinge de maneira avassaladora, né? Por causa da muita cobrança, é muito trabalho, todo mundo tá te julgando. Então, eu queria, quais as suas experiências com mulheres que já chegaram lá em relação a isso? E sabe o que é mais interessante? Que o começo das minhas apresentações de mestrado, doutorado era: segundo a Organização Mundial de Saúde, o século XXI é o responsável pelas doenças relacionadas à ansiedade. Era assim que eu começava a falar sobre o meu trabalho e falava de dados da Organização Mundial da Saúde. E, gente, realmente a gente lidar com pessoas com problemas dentro de casa, com problemas na família, com a questão de imagem mesmo, com a questão do trabalho. Sabe como se fosse um psicólogo? A gente escuta tanta história, a gente participa tanto da vida das pessoas. E assim, tem um médico aqui em Ouro Preto que toda vez que eu vou nele, ele sabe de tudo que a gente conversou desde quando eu tinha 13 anos de idade. E eu adquiri isso, e isso me cativou tanto que todo mundo que passa na minha cadeira, ela pode voltar daqui 1 ano, 2 anos, eu vou saber direitinho sobre o que a gente conversou da última vez. Porque é tocante, a gente fica assim, emocionado mesmo com a história das pessoas. É gente que perdeu o pai, é gente que sofreu abuso, é gente que teve algum problema de saúde mesmo. Então, lidar com essas mulheres e poder participar e ser inspiração para essas mulheres é muito importante. Entendeu? Então, assim, cada dia mais as pessoas que trabalham com salão, e eu digo por mim mesmo, a gente pode ajudar outras pessoas com o nosso trabalho. É tão lindo. Exemplo, a sua irmã que maquiou comigo pro casamento dela. Eu arrumo de costas. Na hora que vira, o olho da pessoa brilha e a pessoa fala: muito obrigada. Eu tô me sentindo linda. Nossa, meu Deus, eu não esperava tanto. Isso é como se estivesse alimentando a alma, sabe? Alimentando, dando uma força para você poder cada dia mais. E assim, é uma das coisas que me deixou muito mal com a pandemia, é não sentir isso. Não ter essa relação com as pessoas e participar da vida delas, entendeu? É muito interessante. Arruma um emprego em que você sinta isso. Sim. Exatamente. Você não tem que trabalhar todo dia, né? Genial.
eu sei que o nosso tempo tá acabando, mas eu ainda tenho umas perguntas. Pode perguntar. Você foi apresentadora de uma live, Sim. né? Eu vi, foi genial. Uma experiência incrível. Eu É. esqueci de falar que quando eu era mais nova, eu fazia teatro. Pois é, era isso que eu ia falar. Eu já ia perguntar sobre isso também, mas prossiga. Não, é a respeito de outros convites. Essa foi a única, você já fez outra, porque Já você fala me- extremamente bem, extremamente eloquente, enfim. Já me falaram muito isso e assim, creio que seja assim pela questão do teatro, mas a minha mãe também tá no sangue, gente. Eu não falo lábia não, mas a pessoa tem um dom de comunicação extraordinário, então eu acho que é meio que de família mesmo, sabe? Mas o teatro também me ajudou muito. Entendi. Desculpa, mas você pretende se continuar recebendo esse tipo de proposta, partir para esse lado, porque o Sim. Instagram tá bombando. Sim, Você mas fala é- super bem, né? Enfim. Sim, claro, né, já dei palestras lá na Universidade de Lafayette, e eu quero sim, cada vez mais continuar com isso. Espero ter outras oportunidades. E eu participei daquela live que era beneficente. Se pagar também eu vou, não tem problema não. Bom, Saulo falou metade do que eu ia falar aqui agora, né? Então, só reforçando que você fala super bem, você é uma pessoa Obrigada. extremamente extrovertida, a câmera que se dane a existência da câmera. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, você falou que fez o teatro e tal, Sim. isso também tá um pouco no sangue, mas o que você daria de dicas para as pessoas que querem, que têm vontade de, tipo, pegar uma câmera e falar para a câmera e tal, igual você fala e etc. Porque hoje em dia isso é uma forma de ganhar dinheiro, assim Sim. como você mesmo fala da questão que você também ajuda no celular e etc. E tem muita gente querendo iniciar conteúdo, igual a gente está fazendo, igual você faz também. O que você fala de dica para as pessoas que são mais introvertidas, diríamos assim, na câmera? Começa. E não se Começa importe que com as vai. críticas. Ó, eu falo que todo mundo... exatamente. Todo mundo que trabalha comigo, se você pegar todo mundo, ninguém era assim. Hoje em dia, exceto a Gleice, que ela sempre foi mais aparecida. A Gleice Mas o manda mó resto- bem também, por Pois sinal. é, o resto não Aliás, tinha... Gleice, queremos você aqui também. Ah, ela vai adorar. O resto, tipo assim, tinha vergonha de falar, não tinha postagem no Instagram. Eu incentivo e ajudo eles também a fazerem isso, sabe? E é bem interessante. Ah, não, Alessandra, eu falo, já postou hoje? Mas você fez o antes? Mas por que você não postou isso? Por que você não falou isso? Eu sempre cobrei também. E acho que a gente acaba assim, inspirando as pessoas, né? É aquela questão, começa. Se você não começar, você não vai saber. Para de ficar olhando se tá bom, faz o vídeo, não fica olhando se tá bom, não posta. Para de ficar olhando se as pessoas estão vendo ou não. Faz aquelas caixinhas de pergunta, responde você mesmo, ninguém vai saber que é você que tá respondendo, pra não flopar, entendeu? Sensacional. Gente, mas Pede é os a amigos pra realidade, perguntar. é a realidade, entendeu? Eu falo que no começo, todo mundo tem um começo, eu não comecei assim também. Pra eu ter o meu espaço, eu tive que não ter vergonha. E, gente, eu sempre fui muito criticada. Todo mundo, mas é porque ela é parecida, aquela dali. Uma vez falaram com uma pessoa que eu não sei por que uma pessoa que mexia com rato tá querendo mexer com gente. Falaram com uma pessoa e isso chegou até a mim. E antigamente, às vezes pensava, nossa, é mais uma que tá achando que vai mudar alguma coisa ali no mundo, né? Hoje eu encontro com profissionais de qualidade e de nome no mercado que falam, Alessandra, você inspirou muita gente. Você trouxe a maquiagem para nossa cidade de uma outra maneira. As pessoas enxergam de uma outra maneira. E tem várias pessoas que fizeram curso de maquiagem comigo e são grandes maquiadoras. E isso, pra mim, enche o meu coração. E não liga... Gente, crítica. Crítica eu tenho uma frase também que eu sempre falo, que a pessoa te julga por aquilo que ela queria ser. Exato. Cara, hoje eu vi uma sensacional, que a inveja... Não, a inveja não. A sorte... perdi. Leandro Carnal falou, velho, eu vi, o Thiago postou, depois eu vou lembrar só pra colocar embaixo. As pessoas julgam aquilo que elas queriam ser, entendeu? Julgam a falta de coragem. Vão julgar sua falta de coragem, vão julgar você aparecer, vão julgar se não aparecer. E eu sempre fui muito, muito transparente com as pessoas que me seguem. Eu posto que eu tô bem, eu posto que eu tô mal, eu posto que eu conquistei, eu posto que eu perdi. Inclusive, eu ganhei como melhor maquiadora de Minas do ano de 2019 por votação na internet. Tá, nada comprado. Fui em São Paulo, ganhei meu troféu, fui criticada, acharam que eu tava me achando, e sim, eu me acho mesmo, tá? Todo mundo pensa que eu não me acho, eu me acho, e hoje eu tenho orgulho de falar, porque olha só, como que o ser humano é. Falaram tanto na época que eu comecei a ter vergonha de falar que eu tinha ganhado como melhor de Minas. Fiquei pensando, mas será que eu devo falar? E as outras pessoas? Hoje eu falo, eu sou a melhor maquiadora de Minas. Se eu fosse você botar um troféu no e meião só não sou de mesmo. 2020, nem E 2021, porque não teve votação. Não ia ser. Muito bem. Se eu não Genial. acreditar em mim, quem vai acreditar? Exatamente. Inclusive, é uma coisa assim,
que é extremamente importante. Eu acredito que a mulher, sim, tem que buscar ter o mercado dela. Tem grandes mulheres, mas se não fosse o apoio do meu marido, eu não estava onde eu estou. Se não fosse ele, a única pessoa na época que acreditou em mim e hoje está ao meu lado, até hoje, acreditando em tudo. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos abrir mais uma sala? Vamos. Vamos fazer mais uma sala? Alessandra, mas você falou que não ia mexer mais com obra, mas tudo bem, a gente vai fazer mais uma sala. Tiago, a gente vai entrar no mercado digital na internet, a gente vai ganhar dinheiro com a internet. Alessandra, o que é isso? Você tá doido? Esse negócio aí é Furada, pirâmide, né? é furada, é marketing multinível. Eu falei, não, não é. Se eu começar a ter resultado, você vai entrar comigo? No primeiro 10 mil, ele falou assim comigo, qual curso que você vai fazer mesmo? E ele já começou a estudar. E eu quero trazer ele da Bahia, eu quero trazer ele pra cá, pra ele parar de ficar longe, porque até hoje ele ainda tem que ir pra lá. Inclusive, eu morei 3 anos com a minha sogra, santa, tá, gente? Eu sei que tem gente que tem muito problema com sogra, mas a minha sogra é maravilhosa. Morei com ela pelo fato de eu ter tido todos esses problemas na gravidez e ele ter ficado fora. E hoje a gente tem nossa casa alugada também. Não é a minha casa própria, mas eu quero ter. E eu sei que... Conheço um excelente arquiteto, se você quiser Ah, contratar. pois é. Lei da atração é uma coisa que só pra, né... Façam isso. Lei da atração. A gente tem que atrair as coisas. Independente de religião. Não é nem questão de acreditar ou não em Deus. Atraia coisas boas pro seu pensamento. Eu comecei a fazer isso, tem me ajudado muito. E assim, não é de agora, mas é de muito tempo. Atrair coisas pro seu pensamento positivas para você conseguir conquistar. Vai querer um carro? Pensa no carro, bota ele lá em cima assim, ó. Todo dia você vai olhar para ele. Entendeu? Atraia coisas boas. Entendeu? Não deu rei, Eu acho assim. E eu queria ter um carro antigo, que eu acho maravilhoso. Não, ele é lindo, imagina. Eu subi aqui o morro de ré. Genial. Prometo que é a última pergunta, tá? Tá, aí. Você passou por esse montão de coisas e sempre tinha um item que você falava, mas eu me cobrava demais. Ah, não sei o que dizer, eu me cobrava demais. E aí depois Deus te revelava o que deveria acontecer e a situação clareava e tal. Como que é hoje? Você consegue controlar essa ansiedade, controlar nossa, mas eu tô muito ansiosa, eu tô fazendo um monte de frente de trabalho. Como que tá o psicológico hoje? Controlado, medicada. 2 gotinhas de manhã, 2 gotinhas de tarde, 3 gotinhas de noite. Tô brincando. Na verdade, eu tomo remédio de ansiedade, sim. Gente, eu dou conta de 4 Instagrams, eu dou conta de um salão de beleza, onde eu me preocupo com todas as pessoas, eu sou maquiadora, eu tenho que produzir conteúdo de maquiagem, eu sou dona de casa, eu sou dona de salão, eu sou esposa, eu sou mãe, eu tenho 2 telefones, um pro marketing e um pro salão, eu tenho família, dá certo, basta você querer e acreditar. É isso aí. É isso. Acabou? Acabou. Alessandra, então eu queria te agradecer por ter, né, depois de tanta confusão, eu consegui vir. Calados? Mas a gente queria te ouvir, né? E você fala muito bem, então a gente vamos Porque ouvir, né? tem uns convidados, tá virando meme já, né? Sim. Ah, mas você quer dizer... Gente, não. eu falo que não bota o microfone na minha frente, não. Eu tenho um problema, esse negócio me atrai, dá uma vontade de falar, sabe? Pois é, por isso que eu perguntei sobre a apresentação. Ela pode apresentar o que ela quiser, Podem gente. me chamar, tá? Faço serviço na pandemia de graça pra ajudar vocês. Né? Vamos lá pra porta da loja vender. Enfim, independente de brincadeiras à parte, eu me disponibilizo pra qualquer pessoa que esteja querendo entrar no mercado. Não fala questão de marketing, mas de salão. Problema pessoal, quiser conversar comigo, eu sempre estou aberta e estou disposta. Respondo todo mundo nas minhas redes sociais. Sou eu quem respondo todo mundo nas minhas redes sociais. Às vezes demora um pouquinho, mas respondo. Então, se for da minha, né, se eu tiver no meu alcance, eu posso ajudar. Muito bom. Então, muito obrigado, que você continue sendo essa mulher inspiradora, linda, maravilhosa para nossa cidade, né? O que você trouxe para cá, você trouxe de uma maneira muito diferente, muito leve, muito bom. Então, assim, como o Saulo falou, que a gente se sente parte disso também, porque se é da nossa cidade, a gente fica muito feliz com isso. Igual você falou da cidade, se der tempo, né? Mas eu vou falar assim Claro, mesmo. à vontade. Teve um prêmio da Câmara, que é o prêmio Bárbara Heliodora. Mulheres que representam alguma coisa que buscam ajudar pessoas no mundo. E foram 13 homenageadas. A mais nova foi eu. Regina Braga, a mãe do ex-prefeito, outras mulheres super conhecidas e que já desenvolveram trabalhos maravilhosos. E eu também fui homenageada e recebi um diploma por fazer a diferença na cidade. E a minha intenção é essa, fazer diferença mesmo, onde eu passar. Tem que ter orgulho mesmo, tem que falar mesmo. Exatamente. Genial. Então, você quer deixar mais alguma mensagenzinha, alguma coisa para quem Agradecer tiver? a vocês
por enxergarem essa importância minha e ver que eu não sou só mais uma pessoa, mas a pessoa que quer sim conquistar as coisas sem ter que passar por cima de ninguém, com o meu próprio esforço, que só Deus sabe que é o meu esforço. Diante de todas as dificuldades, eu não parei e não vou parar, porque eu tenho algo que me dá força e o apoio, principalmente do meu marido, como eu disse para vocês. E continue com o trabalho maravilhoso de vocês. Eu estou aqui para o que precisar. Valeu. Ó, gente, curte aí o vídeo, segue o pessoal aí, tá? Senão eu não vou Let's falar Podcast. mais, não. Fala. Let's Podcast. É isso aí. Arroba o quê? Let's Podcast. BR no Facebook e no YouTube também, né? E no Instagram é o arroba Let's Podcast. É isso aí, então se inscreva, tá? Deixa o like, comenta o que você achou aqui. Compartilha com os amigos, com o vizinho, com o cachorro, com o papagaio. E não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram. Nos siga lá, que lá não é inscrever, lá é seguir. É o Let's Podcast, o nosso Facebook é o Let's Podcast BR. E no YouTube, se você digitar youtube.com/, Let's Podcast BR, também você cai no nosso canal. Muito obrigado, Alessandro, muito obrigado, Saulo, tô embolando tudo pra falar. Tá. Geraldito, valeu. Valeu, Geraldito. É nóis.